Pensando nessas questões, um dos problemas que vivemos atualmente, não só no Brasil, mas no Brasil de uma maneira muito enfática, mas também em outros países, é o anticientificismo. Há um fenômeno em curso junto a diferentes movimentos e grupos organizados na sociedade contemporânea e mesmo de uma forma disseminada na opinião pública, que é a crítica, ou pelo menos a recusa da ciência ou das explicações científicas ou das análises científicas, enfim, colocando em questão o mérito que essas narrativas possuem ao investigarem o real, a investigarem fenômenos históricos, sociais, enfim. Falo de um modo mais particular em torno, acerca dos estudos históricos. É muito comum no Brasil, há um costume arraigado nas pessoas, em diferentes grupos sociais, de diferentes categorias profissionais, de uma resistência, de uma negação, de uma recusa mesmo das interpretações dos historiadores. Às vezes chama até a atenção o fato de que aceita-se uma história tradicional, factual, então a sociedade muitas vezes emula, reproduz e enfatiza uma análise histórica esvaziada, factual, de eventos, de datas, efemérides, de grandes feitos, personagens notáveis e suas ações, enfim. Aquela história muito comum, não só na era moderna, na antiguidade, mas sobretudo aquela história que é chamada de événementielle pelos franceses, ou história factual, história narrativa, história batalha, história de sucessão de reinos ou de regimes políticos. Então valoriza-se muito na sociedade esse tipo de interpretação historiográfica mais simples, mais vazia, mais esvaziada de conteúdo crítico, ao passo em que as histórias ou as interpretações históricas críticas de investigar conteúdos, sentidos, sentidos mais profundos, de tentar compreender historicamente ações, perspectivas, tentando reconstruir pensamentos, sociabilidades. Essa história mais investigativa e que aprofunda, que verticaliza nos problemas e nas questões históricas levantadas, essa muitas vezes é colocada em dúvida por posições relativistas, pelo ceticismo em si, pela dúvida, pelo questionamento, pela suspeita que há em relação aos historiadores e o que eles defendem, quais são os interesses que eles alimentam, que existem por trás deles. De algum modo, parece-me que boa parte dessa suspeição foi construída, sobretudo, mediante a produção de narrativas históricas que foi produzida por não especialistas, ou seja, por não historiadores. O mercado editorial brasileiro, de algum modo, proliferou e deu aso a que se publicassem uma massa expressiva de trabalhos supostamente históricos, ou que tivessem algum tipo de envolvimento ou preocupação histórica, mas que efetivamente estavam a serviços de interesses morais, políticos ou ideológicos e não exatamente ao trabalho, ao exercício científico.